O Sport ofereceu oferta a Milton Cruz para assumir o departamento de futebol do clube. Atualmente, assessor técnico de São Paulo, Milton, se reuniu com o presidente do Sport, Yuri Roman, para discutir a possibilidade. Milton afirmou que aguarda o fim da temporada de São Paulo para que possa tomar uma decisão. Apesar de ver a oferta como positiva, ele enfatizou que a situação está em aberto. Fiquei muito honrado em ter o meu nome lembrado. Estamos conversando. Não há nada definitivo. Estou esperando o fim do campeonato para poder voltar a falar sobre o assunto, mas de fato já conversei com o Yuri e o Augusto, afirmou. Milton Cruz chegou a comandar o Sport como técnico em 2019, em uma curta passagem. Depois de participar da montagem do elenco, acabou saindo após 7 jogos com 4 vitórias e 3 derrotas. O desligamento deu principalmente pela eliminação precoce na Copa do Brasil. Na ocasião, o próprio técnico pediu demissão após série de reuniões com a diretoria. Um dos motivos alegados por Milton foi a pressão por parte da torcida em cima do então presidente Milton. O lateral direito, Orejuela, deve voltar ao São Paulo em 2023. O empréstimo do jogador ao Atlético Paranaense termina em dezembro deste ano e ele pode ser um reforço para compor o elenco do São Paulo. Contratado em 2021 por cerca de 13 milhões, Orejuela não rendeu no São Paulo e foi pouco utilizado por Crespo e Rogério Ceni. Naquele ano foram apenas 15 jogos e um gol anotado. Como tem contrato com São Paulo até março de 2025 e foi um grande investimento, a diretoria o emprestou primeiro ao Grêmio no começo deste ano para ele ganhar mais rodagem. Orejuela também foi pouco aproveitado no Clube Gaúcho e só fez 8 partidas. O São Paulo então fez um novo empréstimo, dessa vez para o Atlético. Em Curitiba, o lateral direito disputou 19 jogos sob o comando de Filipão. No entanto, ele não entra em campo há 4 partidas e dificilmente ficará no Atlético. Caso queira ficar com o jogador, o Atlético teria que pagar cerca de 2,5 milhões de euros. Pelo pouco espaço que teve durante a temporada, não há muita expectativa sobre a sua permanência. No São Paulo, Orejuela deve ser observado por Ceni, que tem para a posição Igor Vinícius, Rafinha e Moreira. Esse último, porém, teve uma grave lesão e só volta aos campos no meio do ano que vem. Já Rafinha ainda não sabe se terá o contrato renovado e vem sendo mais utilizado como zagueiro. O São Paulo fez um acordo com o atacante Éder para pagar todas as dívidas com o jogador de 35 anos em 24 vezes. O seu contrato se encerra no fim de dezembro e ele não vai seguir no clube. O jogador tinha um dos maiores salários do elenco e sua saída já estava certa há alguns meses. O jogador não estava tendo muito espaço com Rogério Ceni e nem atendeu às expectativas da diretoria. Lesionado, Éder já não veste mais a camisa do São Paulo, que tem o último jogo da temporada nesse domingo diante do Goiás. Éder vai aumentar uma lista de jogadores que não estão mais no São Paulo e vão continuar recebendo salários atrasados. O mesmo aconteceu com Hernanes e Daniel Alves, por exemplo. Até hoje, o São Paulo deve aos jogadores. Os valores não foram divulgados, mas o São Paulo entende que mesmo com esse acordo haverá uma diminuição na folha salarial, uma meta para 2023. O desejo da diretoria é uma redução de pelo menos 30%. Além de Éder, Miranda já se despediu de São Paulo e Reinaldo e Luizão devem fazer o mesmo nesse domingo diante do Goiás. Marcos Guilherme, André Anderson e Colorado são outros nomes que devem deixar o elenco. Pelo São Paulo, Éder fez 75 jogos e anotou 11 gols. O zagueiro Miranda se despediu do São Paulo no último sábado, dia em que o elenco realizou o último treino antes de embarcar para Goiânia, onde vai encarar o Goiás nesse domingo. O jogador do São Paulo aproveitou
para ter o último contato com seus companheiros, comissão técnica e funcionários, gerando comoção no Cidreira Barra Funda. Durante a despedida, Miranda se emocionou, assim como alguns funcionários do clube que conhecem o jogador há anos, desde a sua primeira passagem pelo clube entre 2006 e 2011. Aos 38 anos, Miranda deixa o São Paulo tendo conquistado, nessa segunda passagem, o título do Paulistão, que acabou com o jejum de mais de 8 anos sem um troféu. Durante o primeiro período que vestiu a camisa do São Paulo, o jogador conquistou 3 Brasileirões sob o comando de Muricy Ramalho. Se recuperando de uma lesão do ligamento colateral medial do joelho esquerdo, Miranda não viajou com o restante do elenco para Goiânia. Na última quinta, o jogador já havia anunciado sua saída do São Paulo através de suas redes sociais. O jogador ainda não definiu se vai continuar jogando profissionalmente na próxima temporada. O jogador já recebeu sondagens de 2 clubes da Série A e também do futebol dos Emirados Árabes, mas por enquanto vai aproveitar o tempo livre para curtir a família e refletir sobre os próximos passos. Miranda deixa o São Paulo tendo entrado em campo 342 vezes e marcado 9 gols. No último sábado, o Equador encarou o Iraque em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2022. A partida terminou empatada em 0-0, mas ficou marcada pela volta de Arboleda aos campos depois de se recuperar de uma lesão. Arboleda não entrava em campo desde o dia 23 de junho, quando sofreu uma fratura e rompeu os ligamentos do pé esquerdo durante a vitória por 1-0 diante do Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Recentemente, Arboleda já vinha treinando normalmente com o elenco são paulino, mas foi liberado pelo São Paulo para se juntar à seleção do Equador e integrar a preparação final visando a Copa do Mundo. Assim, Arboleda começou no banco de reservas diante do Iraque no último sábado, mas entrou em campo ainda no primeiro tempo. O técnico Gustavo Alfaro ainda não divulgou a lista final dos convocados do Equador para a Copa do Mundo e só vai anunciá-la na próxima segunda-feira, quando acaba o prazo dado pela FIFA.